A todos que me ouvem, a paz seja convosco. O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é a paciência dos santos. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, onde a santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Em primeiro lugar, é importante que nós venhamos analisarmos o que é a paciência. A primeira coisa segura que nós podemos dizer a esse respeito é que a paciência é uma demonstração de fé. A paciência, ela prova que nós estamos confiando no Senhor, independentemente da situação que nós estamos vivendo. A paciência forma que nós estamos em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E por isso, quando nós somos pacientes verdadeiramente no Senhor, nós então alcançamos aquilo que buscamos nele. Mas às vezes as pessoas pensam que ser paciente significa apenas estar parado, esperando que Deus faça acontecer. Não. Ser paciente significa, em primeiro lugar, ter a certeza de que você vai alcançar aquilo que está proposto, aquilo que é necessário, desde que seja de acordo com a vontade do Senhor. E, ao mesmo tempo, você deve procurar fazer tudo o que estiver ao seu alcance para poder transformar essa situação. Mas às vezes a pessoa pode dizer: mas eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, eu já não tenho mais nada o que fazer. E mesmo assim, resta para cada um de nós algo mais a fazer. E o que é este algo mais a fazer? É nos dedicarmos à oração. A oração talvez seja a parte deste processo mais difícil para o homem, porque a maioria das pessoas, mesmo que creem em Deus, que reconheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e até mesmo que congregam em alguma igreja, a maioria das pessoas, elas não têm o hábito da oração. Elas não têm paciência de orar. Quando vão orar, são orações sem profundidade, sem espiritualidade, mas apenas objetivas e procurando nada mais a solução do problema do que necessariamente ter um relacionamento pessoal com Deus. Engana-se quem pensa que orar é apenas pedir Deus as coisas. Orar é muito além disso. Orar é criar este relacionamento entre Deus e os homens, entre Deus e o homem, através de um diálogo, através de uma exposição de sentimentos, através de uma atitude em que a pessoa que está orando, ela tem certeza de que ela está sendo ouvida e que mesmo assim ela continua confiando, porque sabe que Deus está no céu ouvindo atentamente aqueles que nele crê
aqueles que o buscam. Mas o versículo que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, nos está nos dizendo também uma coisa ainda muito mais profunda. Aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? Um erro é achar que santos são pessoas perfeitas. Não. Santos, a palavra santo significa separado. Santo são aquelas pessoas que se esforçam em se separarem do mundo para poderem servir a Deus. São aquelas pessoas que vigiam, são aquelas pessoas que procuram fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. São aquelas pessoas que não desistem, que mesmo ao analisarem a si mesmas, têm enxergado que têm errado, elas então pedem a Deus o perdão por esse erro e pedem a Ele a capacidade de poder estar se corrigindo, de poder estar se superando. Santos são aquelas pessoas que fizeram uma aliança com Deus exatamente como está descrito dentro da tua palavra. Uma aliança feita através da verdade, da sã doutrina, e não de doutrinas criadas por homens ou por religiões. Os santos são aqueles que querem mais a verdade do que qualquer outra coisa na vida. São aqueles que valorizam a vontade de Deus mais do que a sua própria vontade, mais do que a sua própria vida. Mas talvez alguém ironicamente pode dizer: onde estão essas pessoas? Eu respondo respeitosamente a essa pessoa que não é preciso que você as veja. Basta que Deus lá do céu olhe para o coração de cada uma delas e assim ele saiba quem são os seus santos. Mas aqui está a paciência dos santos. E aqui esse versículo também está nos dando uma característica desses santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Então, baseando-se nessa afirmação do que está escrito, uma pessoa ou um grupo de pessoas que rejeitam os mandamentos de Deus, que dizem que eles foram abolidos, que não precisa ser guardado, porque aqui está dizendo: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Guardar significa separar, santificar, a mesma coisa. E tem um mandamento de Deus em que o mundo religioso e o mundo secular não aceita, que é o 4º mandamento da lei de Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor toda a sua obra e no 7º dia descansou. Isso talvez seja um grande desafio para os santos, mas a partir do momento em que ele abrir verdadeiramente o seu coração para Deus, tudo se torna possível. Aqui está a paciência dos santos, porque aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, não só o sábado, como também todos os demais mandamentos. Os pais e as mães não estão sendo mais honrados nos dias de hoje. As pessoas estão adulterando com muita facilidade. As pessoas estão muito desejosas do que pertence ao outro. Então é necessário fazer uma revisão de todos os 10 mandamentos, para que nós possamos então vermos
se estamos sim incluídos nesta classe de pessoas chamadas santos de Deus. E aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardar apenas os mandamentos de Deus não é o suficiente. Ter apenas a fé em Jesus, a fé de Jesus, também não é o suficiente. Tem que ser as duas coisas. Porque uma única coisa invalida o todo. E o que é ter a fé de Jesus? É procurar viver como ele viveu. Procurar se esforçar em agir como ele agiu. As suas ações e reações, elas devem ser exatamente como ele agiu e reagiu. Agir como Jesus não é difícil. O que é agir como Jesus? É poder fazer o bem às pessoas, ajudá-las, poder direcionar, ensinar. As pessoas hoje gostam muito de ensinar, mesmo que muitas não saibam, mas elas ensinam a si mesmas. Então, agir como Jesus não é difícil, mas temos que agir corretamente. Agora, reagir como Jesus é que é o grande desafio. Como o Senhor Jesus reagia diante de todas as adversidades que ele enfrentou na sua vida? Como ele reagiu diante dos samaritanos que não permitiram que ele e seus discípulos fizessem pousada naquela noite após um dia fadigante de trabalho? Como ele reagiu com aquele homem que veio prendê-lo e que Pedro lhe cortou a orelha? Como ele reagiu com um daqueles dois ladrões que blasfemaram contra ele na cruz, mas que depois se arrependeu e disse a ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, agir como Jesus, eu acho que é a parte mais fácil de tudo isso. Mas reagir como ele. Como ele reagiu quando ele foi tentado, quando lhe foram oferecidos todos os reinos do mundo, se prostrado adorasse Satanás. Então, essas reações é que dependem muito da composição do que nós realmente somos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. A fé de Jesus. O Senhor Jesus não fez absolutamente nada por acaso. Não tem nada dentro da palavra de Deus que ele tenha feito por fazer, porque ele achou bacana, que ele achou legal. Não. Tudo que ele fez tinha uma necessidade de ser feito. Tudo que ele fez de um propósito, de um objetivo. O objetivo de Deus para poder trazer a salvação à vida do homem. Ele é a salvação. Então, quando ele disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ele ali havia fundado a igreja de Deus. E ele não fez isto à toa. É porque havia necessidade de fazê-lo, porque a igreja ela é importante no processo de salvação. Quando ele instituiu uns para pastores, outros para presbíteros, para diáconos, não é para poder exaltar o homem, mas porque havia a necessidade de fazê-lo. Então, por isso deve ser feito e respeitado, mas feito da maneira correta, não como vemos nos dias de hoje.
porque esses homens a qual ele colocou na liderança da sua igreja, eles têm o objetivo de servir e de não ser servido. Então, estarmos dentro deste contexto dos santos de Deus, requer de nós, cada um de nós, muito mais esforço, dedicação e sacrifício que nós podemos imaginar. A única coisa que eu tenho certeza é que o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja bem, a luta não é fácil. O inimigo, ele tem os seus objetivos, ele trabalha muito seriamente no seu processo de destruição do homem. Ele não brinca com absolutamente nada, embora ele despreze e zombe de cada um de nós. E é por isso que é necessário que os servos de Deus venham desenvolver uma consciência firme nos objetivos que Deus tem para cada um de nós, para podermos sim nos prepararmos a cada dia, a cada momento para a volta do Senhor Jesus. Devemos lutar com todas as armas, com esforço, com dedicação, com oração e nunca desistir. Eu gostaria de deixar para cada um de vocês essa reflexão e ao mesmo tempo desejar um ótimo dia em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. Amém.